sejam bem-vindos, pessoal, a mais uma aula aqui do Vivendo de Vistorias. Galera, nessa etapa do nosso curso, nós precisamos entender que as vistorias, elas estão sempre vinculadas a uma locação, não é verdade? Sempre a um locatário, a um proprietário, que a lei chama de locador, e a uma imobiliária. Mesmo que a gente trabalhe para uma plataforma, para uma empresa de vistorias, ou até mesmo, obviamente, para uma imobiliária, sempre vai ter uma locação nesse meio do caminho, vamos dizer assim, né? É o que movimenta tudo isso. Sem o aluguel do imóvel, não tem vistoria, não existe necessidade de fazer uma vistoria. E a gente costuma pensar, quem já trabalha com vistorias há algum tempo e quem está começando agora, imagina que a vistoria ela existe somente quando um imóvel é alugado e quando um imóvel é desocupado. Aí você pode me perguntar, poxa Diego, mas você acabou de falar que precisa de uma locação para acontecer a vistoria. Você está coberto e coberta de razão. Mas a promessa da locação, ela também movimenta essas vistorias. Então, quando o imóvel ele chega numa imobiliária, existe toda uma jornada para que esse imóvel seja de fato alugado, anunciado, a pessoa more nesse imóvel e a pessoa vai embora desse imóvel e esse imóvel volta para uma nova locação. E você precisa entender quais são essas jornadas para que você possa encaixar e saber qual que é o papel da tua vistoria nesse momento e o reflexo da tua vistoria. É isso que a gente vai entender agora sobre a jornada da locação. Vamos lá. Então vamos entender agora a jornada da locação, né? A jornada, pessoal, ela tem, antes de tudo começar, né, no nosso papel aqui, é a gente entender o que é uma vistoria, porque até agora a gente ainda não falou o que de fato é uma vistoria. A gente vem entendendo algumas teorias prévias, mas a vistoria, pessoal, ela vai ser um documento oficial, né, que ela vai registrar as condições do imóvel, listando os itens que tem dentro daquele imóvel, como se fosse um inventário, para registrar as reais condições do imóvel no momento da vistoria, seja na vistoria de entrada, seja na vistoria de saída, porque a gente precisa registrar, né, esse momento na entrada e esse momento na saída também. Então a vistoria ela vai estar presente ou deveria estar presente nos principais momentos estratégicos dessa vistoria, dessa locação, aliás. Os principais tipos de vistoria que nós vamos ter ainda são as vistorias de entrada e as vistorias de saída. E a gente vai ver na sequência que existem outras oportunidades em que as imobiliárias deveriam fazer a vistoria, mas a maioria acaba não fazendo. Mas é bom que você tenha conhecimento, até mesmo para sugerir para a imobiliária que você trabalha ou para a empresa de vistorias que você trabalha, esses outros momentos de vistoria também. Mas basicamente a vistoria ela vai comparar o estado inicial do imóvel com o estado final. Como essa vistoria foi para o inquilino e como ela voltou para o proprietário, identificando aí desgastes naturais e desgastes causados por dano, por mau uso desse inquilino, tá? Nas etapas de locação, nós temos a captação do imóvel, a divulgação, visitas, vistoria de entrada, contestação, vistoria de saída e a rescisão do contrato. Onde as vistorias deveriam se encaixar? Por exemplo, na captação do imóvel. Então a imobiliária ela faz uma busca por esses imóveis no mercado como um todo, tentando atrair ou buscando atrair esses proprietários para a sua imobiliária, para trazer esses imóveis para a pauta de locação. Quando esse imóvel chega na imobiliária, esse imóvel ele vai ser fotografado e divulgado nas redes sociais, nos sites, através de visitas e tudo mais. Aqui, pessoal, tem um ponto em que já deveria existir uma vistoria, que seria a própria vistoria de captação. Não digo que a imobiliária deva fazer uma vistoria de entrada completa, de ponta a ponta. Não é isso. Mas pelo menos a imobiliária deveria registrar a forma com que esse imóvel está chegando na sua carteira. Seja registrando a pintura, registrando funcionamento dos itens, quais eletrodomésticos tem dentro do imóvel, fazendo algumas fotos gerais desse imóvel. Por quê? Porque quando esse imóvel for divulgado, ele vai começar a receber visitas físicas
E eu já vi vários acidentes acontecerem, vários incidentes acontecerem também nessas visitas. Então eu já vi inquilino quebrar coisas dentro do imóvel, sujar o imóvel, furtar coisas de dentro do imóvel. E aí fica aquela briga, né? Porque depois dessas visitas, dessas propostas, desse fechamento dessa locação, vai acontecer a vistoria de entrada. E o proprietário ele vai receber a vistoria de entrada e ele vai olhar e vai dizer, não, peraí, não foi assim que eu deixei o meu imóvel para a imobiliária alugar. Tá faltando alguma coisa aqui na vistoria. O meu imóvel não estava sujo. O meu imóvel não estava desse jeito ou daquele jeito. E aí fica a palavra do proprietário contra a palavra da imobiliária. Ah, Diego, mas olha as fotos de divulgação do imóvel. Tudo bem, mas as fotos de divulgação do imóvel lá no site, elas são fotos tratadas. Não adianta a imobiliária dizer que não são, porque são, né? Aumenta-se a iluminação e tudo mais. Então essas fotos, elas são tratadas com toda certeza. Então já temos aqui uma primeira divergência, uma primeira contestação entre proprietário e a imobiliária. Então, essa vistoria de captação, ela é super importante. E tem um ponto, um detalhe que poucas imobiliárias, poucas pessoas prestam atenção, é nesse momento da visita desse inquilino no imóvel. Né? Para ver o imóvel, ele ainda não é inquilino, ele é um pretendente à locação. Esse inquilino, quando ele vai visitar o imóvel, imagina, ele já viu as fotos, ok? Quando ele chega no imóvel, ele percebe que o imóvel não é tão bonito quanto nas fotos, né? Porque não está tão iluminado, esse tipo de situação. E ele percebe também, muitas vezes, que a parede está suja, a pintura não é nova, o imóvel não está faxinado, uma gaveta não abre, ele vai abrir a geladeira, vê que a geladeira está manchada, enfim. O que ele está fazendo? Na cabeça do inquilino, desse pretendente, ele já começou a fazer a vistoria, ele já começou a fazer a contestação da vistoria dele. E quando a imobiliária solicita essa vistoria de entrada, o vistoriador tem que ser muito atencioso nessa vistoria. Por quê? Porque o inquilino com certeza vai conferir essa vistoria. Daí você pode estar me dizendo aí do outro lado, ah, Diego, mas não são todos os inquilinos que leem a vistoria. Eles não leem, pessoal, no começo. Eu até concordo com você que na vistoria de entrada, ele quer assinar o contrato, quer pegar a chave rápido, ele vai assinar sem ler. Tudo bem. Mas ele vai ter um período para poder contestar essa vistoria, ou seja, ele vai começar a morar no imóvel e ele vai pegar a sua vistoria e aí sim, com calma, ele vai ver, não, peraí, mas a pintura que diz que é nova na vistoria não é nova aqui no imóvel. O imóvel não está faxinado. Aquela porta lá do armário está torta. Então, ele já vai fazendo esses comparativos e ele vai contestar a tua vistoria. E isso já vai gerar um primeiro problema para você. Então, a sua vistoria tem que ser muito bem detalhada nesse começo. Se o locatário não contestar a tua vistoria, essa tua vistoria volta à tona em dois momentos principais. Primeiro deles, durante a locação, esse inquilino pode pedir manutenções, fazer a solicitação de manutenções dentro lá do imóvel dele. E aí, quando chega esse pedido de manutenção na imobiliária, geralmente a imobiliária, a pessoa que trata disso, ela vai primeiro olhar a vistoria para ver se aquele defeito que o inquilino está alegando hoje já não está descrito na vistoria. Então, um caso super normal assim. O inquilino aluga o imóvel no inverno, tá? Ele não usa o ar-condicionado, portanto, ele não testa o ar-condicionado. Quando chega o verão, ele vai usar o ar-condicionado e o ar-condicionado não resfria. O vistoriador, aliás, o analista de manutenção da imobiliária, vai lá na vistoria e vai ver. Não, peraí, mas aqui na vistoria dizia que o ar-condicionado está funcionando. Se ele não está funcionando agora, a responsabilidade é sua, locatário, de mandar fazer uma limpeza, de qualquer coisa nesse sentido. Então, veja, pode acontecer de esse vistoriador também não ter testado esse ar-condicionado. Se não tiver foto, se não tiver vídeo do ar-condicionado funcionando, com o termômetro, registrando a temperatura, nós vamos ensinar vocês isso lá na frente também, super fácil, bem tranquilo, fica bem difícil da imobiliária rebater isso. E provavelmente esse proprietário vai ter que fazer a revisão, gastar um dinheiro
com esse ar-condicionado. Você acha que o proprietário vai querer fazer isso de boa? Duvido. Né? Então ele vai jogar essa culpa para a imobiliária, que fez uma vistoria mal feita, que disse que estava funcionando, mas na verdade não tem como comprovar. Então a coisa ela vai embolando. O segundo momento que essa vistoria vai ser consultada, depois da contestação, é na hora de fazer a vistoria de saída. Então esse inquilino, quando for fazer a vistoria de saída no imóvel dele, ele já estará com a vistoria de entrada em mãos. E quando o vistoriador de saída apontar defeitos no imóvel, o inquilino vai conferir na vistoria para ver se aquele item já estava ou não. Se a vistoria foi bem feita, é possível que aquilo que o vistoriador apontou esteja descrito na vistoria. E caso não esteja, vai estar comprovado na vistoria de entrada que o item estava em bom estado. Vão ter fotos claras. Vamos usar o exemplo do ar-condicionado de novo. Vão ter fotos e vídeos na vistoria de entrada mostrando que aquele ar-condicionado sempre funcionou. E aí na vistoria de saída não funcionou, a responsabilidade é do inquilino. Agora, se você olha para a vistoria de entrada e não tem nada comprovando o funcionamento desse ar-condicionado, com certeza você vai ter uma vistoria de saída bem turbulenta. Talvez não você, vistoriador, mas a imobiliária com toda certeza ela vai ter. E aí pode-se acontecer outras vistorias depois da vistoria de saída, que são as revistorias, as conferências, porque o vistoriador ele vai falar para o inquilino que ele tem que reparar no imóvel, depois ele volta para conferir. E aí, quando resolve essa parte de vistoria de saída, tem a rescisão do contrato. Então, encerra a locação e esse imóvel volta para a pauta de locação. Nesse momento, o proprietário pode ir até o imóvel e fazer uma conferência do imóvel dele. Então, ele vai lá no imóvel com o que ele lembra do imóvel dele e vai conferir o que está no imóvel. Porque lembra que eu falei, não são todas as imobiliárias que fazem a vistoria de captação. Ah, Diego, mas a vistoria de entrada? O proprietário, geralmente, ele ignora a vistoria de entrada. Ele vai com aquilo que ele tem na cabeça, que ele lembra do imóvel dele. E aí vamos para o ar-condicionado de novo. Se esse proprietário, ele lembra, olha só o que já aconteceu comigo, tá? O ar-condicionado realmente não estava funcionando. Tá? Não estava. Mas o vistoriador, por um equívoco, colocou que estava funcionando. Isso logo em seguida da vistoria de entrada foi reparado, tanto na vistoria através de um aditivo, quanto o próprio ar-condicionado. Aconteceu que esse ar-condicionado veio a dar defeito novamente. O proprietário, por sua vez, quando chegou lá no imóvel na vistoria de saída, ele sabia que o ar-condicionado não estava funcionando, mas ele se apegou aonde? Na vistoria de entrada, que dizia que o ar-condicionado estava funcionando. E por esse motivo, deveria ser a imobiliária ou o vistoriador a consertar o ar-condicionado. Isso é mais comum, pessoal, esse exemplo é mais comum na questão da pintura. A pintura não é nova, o vistoriador coloca que é nova e o proprietário exige receber um imóvel com pintura nova. Então esse proprietário, depois que esse imóvel sai, o inquilino sai, esse imóvel volta para a carteira de locação, ele vai fazer uma vistoria. E aqui deveria ser feito uma nova vistoria pela imobiliária, falando para o proprietário, olha, o seu imóvel o inquilino saiu do imóvel, vai se iniciar um novo ciclo de divulgação, assina aqui, proprietário, dando ciência do estado que está o seu imóvel agora, e a gente vai trabalhar daqui para frente com o seu imóvel. Não adianta você vir aqui 5 anos depois cobrar o estado do imóvel de hoje, porque vão ter desgaste do tempo. Então veja, pessoal, a vistoria ela vai se penetrando no meio desse processo de locação. Muitas vezes entende que a vistoria é só na entrada e na saída, mas tem todos esses momentos em que a vistoria ela pode contribuir para se evitar problemas lá na imobiliária. Então a vistoria ela vai prevenir esses conflitos. Se a vistoria está clara no começo, como no nosso exemplo aqui do armário estufado, se está registrado no começo que aquele armário lá no banheiro ele está com inchaço no MDF, isso não vai gerar conflito. Agora, se não está registrado,
você vai ter muitos conflitos. Por quê? Conflito número 1. O vistoriador vai cobrar isso do locatário. O locatário vai dizer que não foi ele, que sempre esteve assim. Então teremos um conflito. Daí a imobiliária vai liberar isso, não vai cobrar do locatário. Aí vai vir o proprietário da imobiliária falar, mas eu quero o meu balcão novo, eu quero o meu armário novo, porque nunca esteve estufado. A imobiliária vai tentar argumentar com esse proprietário que é um desgaste do uso, é um desgaste natural, esse balcão está no banheiro e por conta da umidade, naturalmente ele vai estufar mesmo. E aí fica aquela discussão. Se tudo estivesse registrado na vistoria, não teria-se metade, nem 10% desse problema. Então, se tá documentado, não tem discussão, não tem prejuízo, pessoal. Contra uma vistoria bem realizada, podem até existir argumentos se aquele defeito é responsabilidade do locatário ou do proprietário. Isso tem. Mas dizer se o defeito existia ou não existia, contra isso não há argumentos, porque vai ter a foto bem clara ali mostrando que o item estava ou não estava estufado. Tá? Então, agora que você entendeu onde são as contribuições da vistoria, acredito que você já esteja pronto aí para a gente ir avançando um pouco mais e já falar sobre etapas da vistoria para você começar de fato a fazer as vistorias, tá bom? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.